Aí, irmãos, graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai assistir conosco aí. Conforme o combinado, conforme o prometido. Hoje, sexta-feira, nós tivemos aí, na noite de quinta, mais um encontro lá na casa do Jefferson, da Yara e dos seus filhos. Mais uma vez e como sempre, sendo tão bem recebido e tão bem recebidos, né? Como o Novo Pacto Caraguá Church, que está iniciando uma igreja que está sendo gerada aqui em Caraguatatuba, não montada, não aberta, né? Se abre uma borracharia, uma casa de esfirra, aí você abre. Agora a igreja você não abre. A igreja é um ser vivo, ele tem que nascer, né? Então, não é de proveito. Então, nós temos que andar nas medidas de Deus, e ela está sendo gerada, né? E fruto dessa igreja que está sendo gerada, nós estamos já começando a nos mover e a compartilhar, não é? com os demais irmãos aqui de Caraguatatuba a porção que Deus tem nos dado, não é? E a porção que coube ontem, como assim, parte 1, né, nós vamos estudar Macários. Macários está lá no livro de Mateus, capítulo 5, que nós conhecemos mais as bem-aventuranças, né, o Sermão do Monte, a pregação do monte. Né? Então, quando ele fala bem-aventurado, 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 no original é Macários. Macários é bem-aventurado, uma boa decisão, né? Uma boa aventura, é um bom caminho. Pode contar com o resultado positivo, Macários. Okay? Então, basicamente, é isso que nós vamos estudar. Antes, porém, contudo, eu fiz algumas observações lá que eu também gostaria de deixar gravado aqui, tá bom? Para os irmãos que puderam estar conosco lá. Então, vai ter aí um remember da coisa aqui, tá bom? E vamos lá. Macários, bem-aventurado. Se quiser já abrindo a Bíblia de vocês aí no livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler aí até do versículo 1 ao versículo 12. Então deixa o stand-by, que eu quero conversar algumas coisas antes. Não é? Conhecendo um pouco a respeito desse livro, né, da Bíblia, os aspectos práticos dele, né, e tudo que eu vou ensinar agora aqui, estou sempre batendo nessa tecla, né? Nós sempre estamos falando aqui do ponto de vista pedagógico, não é? E não litúrgico, não é? Do ponto de vista racional e não devocional, não é? Procura apresentar-te a Deus aprovado, não é? E apresentai-vos a Deus com um culto racional. Apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Não é? Então, quando nós racionalizar, né, não tira a verdadeira espiritualidade da palavra. Não é? Você racionalizar é levar a espiritualidade a um nível de varão perfeito, de maturidade. Tá? Então, é extremamente recomendado. Tá? Então, vou falar algumas coisas a respeito dessa Bíblia que você tem no seu celular, ou que você porta aí em papel. Não importa. Né? Importa que você porte. Né? Então, vamos lá. A Bíblia, ela pode ser dividida, normalmente ela é dividida em duas partes. Né? Conhecidamente dividida em duas partes. Então, tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Okay? Velho Testamento e Novo Testamento. Até aí tudo bem. Agora, no Velho Testamento, também há uma divisão de duas partes principais. Os 5 primeiros livros, né, é o Pentateuco, são os livros da lei. Ok? Depois os outros livros são chamados assim, os livros proféticos. Né? Então tem a lei, né, que é a letra, e tem o Espírito. Entenderam? Então, é isso aí. No Novo Testamento, também há uma divisão.
porque também há uma divisão. Os 4 primeiros livros, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam a respeito do rei Jesus, aquele que haveria de vir, o cumprimento da profecia, né? O Meler, o Israel, o rei de Israel, né? Chegou o Messias, o Yoshua HaMashiach, chegou, tá? O reino chegou, Jesus está voltando, Jesus voltou, está lá, né? Eles estavam procurando a volta do Mashiach, o Mashiach chegou, ok? E depois dos 4 evangelhos, tem o evangelho do reino. Recapitulando, os 4 primeiros evangelhos falam a respeito do rei. Os demais evangelhos vão falar a respeito das leis do reino. Porque uma coisa é o rei, a outra coisa é o reino. Todo rei tem um reino, tem um reinado, que tem a sua própria constituição, as suas pessoais regras de comportamento, ação e reação. Tem a sua própria moeda, tem os seus próprios valores, tem os seus próprios caminhares, os seus próprios caminhos. Até ontem, conversando com os irmãos lá, nós demos esse exemplo, né? Se eu tentar dirigir lá no Japão, da mesma maneira que eu dirijo no Brasil, vai dar um acidente, porque lá a direção é do outro lado. No Japão, na Inglaterra, e eu acho que na Índia também, tá? Alguns lugares, acho que na Índia também, o volante é ao contrário. Tá? Nós temos de um lado, lá é do outro. Então, o posicionamento de pista para encostar, para manobrar, é totalmente diferente. O mesmo carro, mas a direção diferente é o suficiente. Então nós somos basicamente o mesmo, né? Mas com um posicionamento diferente. Então, o que acontece? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós reconhecemos o Rei Jesus, glória a Deus por isso, o novo nascimento, agora eu tenho agora essa nova natureza em mim, o Rei habita em mim. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso agora conhecer as leis do reino. Agora eu preciso conhecer o reino do Rei, para que eu possa me movimentar com precisão, para que eu possa me movimentar de uma maneira funcional. Não é? Muitas vezes, e eu digo isso por experiência própria, nos meus primeiros 5, 6 anos de conversão, eu tive uma conversão genuína, eu aceitei Jesus. Não é? Eu conheci o Rei, mas o ensinamento a respeito do reino do Rei era muito pouco. Muito pouco. Então o que acontecia? Apesar de eu ser um cidadão do reino, comprado pelo sangue do Rei, a minha vida, por outro lado, ela era muito resumida. Por quê? Eu estava agora preso em 2 reinos. Eu não era mais do reino desse mundo, embora nele eu viva, mas eu estou agora debaixo de uma nova jurisdição, mas eu não conhecendo os direitos e deveres dessa nova jurisdição, eu fiquei preso nesse lapso de tempo. Então não era nem de lá nem de cá. Quase igual aquele paralítico que fica na porta da igreja lá você lembra lá da sinagoga lá, né, do templo, que Pedro passa e estende a mão para ele e fala, não tem ouro, ele pede mais esmola. Pedro fala, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Olhando para ele, levanta e entra. Aquilo ali é bem uma tipologia da igreja hoje. Ela está sentada à porta do templo. Ou seja, ela está com um ouvido, está ouvindo o templo, e com o outro ouvido está ouvindo o mundo. Então quando você ouve as coisas de Deus, e ao mesmo tempo tu dás ouvido a coisas do mundo, você não é nem do mundo, nem do templo. Antes fosse de um ou de outro. Como não és de um nem de outro, então você desagrada tanto um como o outro, porque o mundo não te quer, e o reino de Deus você não consegue fluir, né? Então é nesse ponto por isso que Deus colocou em Cristo Jesus a sabedoria das 5 graças: apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Para quê? Depois
depois que eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, o meu nome foi conectado no livro da vida, que agora eu faço parte do Rei Jesus. Agora ele me aponta e fala, agora conhece Macários, conhece a minha constituição, e se você ouvir e atentar às minhas bem-aventuranças, serás Macários, serás bem-aventurado. Tá? Então é onde começa ali o texto que nós vamos começar a entrar nele agora. Tá? Vamos lá? Vamos lá. Livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 12. Eu vou ler aqui, quem me conhece já sabe, eu leio o texto, depois eu vou comentando aqui os versículos aqui. Nós vamos aqui até o versículo 3, porque eu quero parar onde exatamente eu parei ontem, para fazer uma sequência. Por isso que eu cliquei parte 1. Tá? Eu vou até o versículo 3. Mas para contextualizar a coisa, eu vou ler até o versículo 12. Tá bom? Vamos lá. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, Macários, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão alcançados pela misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tá? Então aqui, eu quero me colocar agora no versículo 1. Voltando lá no versículo 1. Vendo Jesus as multidões, assentou-se e aproximaram-se dele os seus discípulos. Aqui tem dois fatos distintos. Tá? Primeiro, ele vê a multidão. Quando ele olha a multidão, tá? Vamos lá. Ele vê a multidão e ele sobe para o monte. São duas coisas distintas. Quando ele vê a multidão e chama os seus apóstolos e discípulos, e ele sobe o monte. Porque essa atitude de ir, que ele foi, é uma atitude que agora para a gente é assim, ele foi, o pessoal foi junto, né? Não, tinha um significado, eles entendiam com esses deslocamentos. Porque ele era assim, ou ele estava no monte ou ele estava servindo a multidão. Ele viu a multidão e seguiu para o monte. Então, a sua equipe já entendeu as movimentações. Que nós também temos que entender isso em Deus. Tem hora que Deus vai nos levar para a multidão, que é o lugar do propósito. Mas tem hora que Ele vai nos chamar para perto dEle, para ouvir dEle. É exatamente como Jesus fazia com o Pai. De manhã ele estava na presença do Pai, depois ele descia, fazia aquilo que o Pai mandou fazer. Eu não faço nada na multidão que eu não vi meu Pai fazendo no monte, revelando para mim. Tá? Tudo que Deus vai querer de mim, de você, tá? Ele vai deixar bem claro. Sabe? É a voz que clama no deserto. O Evangelho aos gentios, o Evangelho aos judeus. O envio a Caraguatatuba. As coisas... ele deixa claro para que você possa andar na luz, que aquele que anda na luz não tropeça. Tá? Então aqui uma coisa muito interessante. Se você quiser abrir a tua Bíblia no livro de Marcos capítulo 3, vou aqui bem rapidinho, só para fundamentar o que eu quero dizer. Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3:13. 3:13. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram a ele. Então, num outro contexto, mas só para você ver como é que ele fazia. Que aqui está a eleição. Né? Porque ele faz isso. Ele vai para o monte e chamou quem ele queria. Como é que você sabe disso, Tex? Por uma coisa que está aqui. Que aqui para nós não faz sentido, mas lá faz todo sentido. Vamos lá, voltando ao versículo 1. Vendo Jesus as multidões,
subiu ao monte e assentou-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos. Assentou-se. Ele se sentou. Mas o que tem de mais nisso? Isso era o sinal do ministério de mestre. Tá? Quando um mestre estava treinando os seus discípulos, eles estavam caminhando, havia muito esse exercício da caminhada. Por isso que eu falo da mesa, né? Do estar junto, é muito interessante. Então, o que eles viram? Eles viram que Jesus não foi para o lado da multidão, foi para o monte. Olharam para ele, começaram a andar, aí de repente ele vai e se senta. Provavelmente ele se assentou a uma pedra, em algum lugar assim. Eu estive lá em 93, 94, junto com, na época, a pastora Valnice Milhomes, e ela foi praticando a mesma coisa. Ela chegava nos pontos específicos, ela se assentava, era um grupo de 150 pessoas. Quando a gente percebia que ela se assentava, a gente já fazia quase que uma meia-lua, né, em volta dela, todo mundo sentando porque ela ia falar. Entendeu? Então nós já sabíamos pela movimentação da pastora Valnice que ela iria fazer alguma pregação. Então, é igual a Jesus. Não é? Então, quando ele se assentou, toda a sua equipe se assentou. Aí ele começa a fazer o sermão. Não é? Ele começa agora a fazer o quê? A comunicar aos seus os princípios do reino. Ok? Então lá, se quiser escrever aí, guardar no teu caderno, daqui a pouco esse material, né, já sabe, vai estar na nossa página lá no Novo Pacto. Se essas ministrações fazem bem, têm feito bem a você, por favor, compartilhe. Se hoje eu estou ensinando, é porque em 1991 a minha mãe trouxe uma fita cassete, muitas pessoas nem sabem o que é isso, a respeito de uma pregação da escola. E quando eu ouvi aquilo me impactou bastante. Naquela época não tinha YouTube ainda, não tinha as redes sociais, não tinha isso. E eu fui na escola e eu fiquei junto lá na escola 8 anos. A escola era só 2, mas eu fiquei mais 6 lá. Né? Pela sede e fome de querer aprender. Então, por favor, compartilhe. Compartilhe. Não por mim, entende? Mas por aquilo que eu estou impartindo, por aquilo que eu estou compartilhando. Se é legal para vocês, se vocês acreditam naquilo que eu estou falando, compartilhem isso, tá bom? Para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo, não o meu, de Cristo, tá bom? Então vamos lá. Se assentou-se, né, se aproximou dos seus discípulos, já li aqui em Marcos, tá bom? Então voltando lá no livro de Mateus, ok? Vamos lá. E ele começou a ensiná-los, no versículo 2, ensiná-los. Você vê, Jesus ensinava no templo, Jesus ensinava nas praças. O ensino é a base. O problema é que as igrejas, de modo geral, estão se formando muitos pregadores. E é errado isso? Não é errado. A pregação não é errada. Mas o ensino te dá um fundamento. As pessoas estão muito hoje assim, nas coisas rápidas e nas coisas ralas, no fast food, né, nas comidas rápidas. Deus deu uma instrução para Josué: medita na minha palavra dia e noite, para que vá bem os seus dias. Então, esse meditar, né, ontem mesmo, ganhei uma Bíblia do King James, né, do irmãozão aqui também, que está conosco aqui no Novo Pacto, do Paulo, né, e foi extremamente útil, porque eu vou juntando as Bíblias, eu vou estudando, vou meditando. A palavra meditar, assim, para mim a palavra ruminar, do camelo, né, não sei se você sabe, o camelo tem 4 estômagos, né, então passa pelo primeiro estômago, pelo segundo estômago, 4 estômagos. O número 4, falar nisso, o número 4 na Bíblia fala de universalidade. Então, os 4 pontos cardeais, entende? Inverno, verão, primavera, outono, entende? Fala de uma visão completa, tá? Então, se a gente pegar assim, vamos pegar aqui, tem meu copo d'água aqui, né? Tem Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 pessoas falando sobre 4 aspectos diferentes a respeito
do mesmo ponto de visão, no caso de Jesus. Tá? Então, um olhando por aqui, o outro olhando, dá uma visão universal. Estão entendendo? Daquele que está aqui. Do objeto que está sendo visto e apreciado. Tá? Então, quando nós entendemos isso, nós conseguimos fluir no ensino, o ensino da palavra. Paulo fala muito isso a Timóteo, né? Ensina. 2 Timóteo 2:2. E aquilo que ouviste de homens idôneos, isto mesmo, ensinai a outros. Tá? Então, hoje a gente vê assim, muito pouco ensino, muita pregação e pouca ensinação. Né? Então, muita pregação, pouca ensinação, tem uma geração de muito cabeção. Entendeu? Então, a igreja precisa voltar aos 5 dons: apóstolo, profeta, apóstolo, evangelista e mestre. Tá? Eu não sou mestre, eu estou no ofício de mestre por uma necessidade local. Eu fluo numa outra frequência, mas é necessário isso. É aquilo que Paulo fala: buscai do Senhor o melhor dom. Né? Qual é o melhor dom? É o dom que é mais necessário no momento. Se tiver uma pessoa doente, eu vou buscar o dom de cura. Se a pessoa estiver morta, eu preciso buscar o dom de milagre. Né? Se as pessoas estão desinformadas, eu preciso buscar a unção de mestre. Né? Então, desejar, evidentemente, o melhor dom. O melhor dom é aquele que é necessário no momento. Tá bom? Vamos lá. E ele começou a ensinar dizendo, vamos lá, primeiro Macários: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então lá no versículo 4, no versículo 3, os pobres de espírito. Normalmente quando nós ouvimos aqui essa expressão pobre de espírito, o que faz? É muito pobre de espírito. Né? Nós temos uma visão negativa a respeito dessa expressão. Esse cara é muito pobre de espírito, um vazio. Né? E é um sim e um não. Né? E é interessante que Jesus fala: bem-aventurado é um pobre de espírito. O que é um pobre de espírito? O pobre de espírito é aquele que tem a consciência. Bem-aventurado o pobre de espírito que tem a consciência que ele é pobre de espírito. Ou seja, ele precisa do Espírito Santo de Deus. Ele precisa de Deus. Não tem nada mais perigoso do que uma pessoa rica de espírito. Por que fala isso? Porque um rico de espírito é aquela pessoa que você vai pregar para ela. Ela fala: não, é aquilo que o apóstolo Kiko fala muito assim, né? Da unção do já sei. Né? Você começa a falar com alguém, a pessoa: eu já sei. Eu sempre fui. São duas coisas que atrapalham a gente para falar com as pessoas. Uma, eu sempre fui. E a outra, eu já sei. Né? Que se você sempre foi, por que você não manifestou? E se você conhece, ninguém conhece o suficiente. Né? Então, eu fico imaginando hoje médicos, cirurgiões, se eles não participam, os bons, né? Se eles não participam pelo menos de uma conferência por ano, se eles não gastam dinheiro, hotel, estadia, até a própria diversão também eles tiram também, né? Para quê? Para fazer um seminário de atualização, de aplicação de aparelhos, novos métodos cirúrgicos, novos aparelhos cirúrgicos, novos remédios. Por quê? Ele já é médico há 30 anos, mas se ele não fizer as suas... Até o computador, né? Às vezes você liga o computador, você está até com pressa, né? Você liga o computador, daqui a pouquinho lá, atualização, blá, 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 aí demorar, você fica, nossa, caramba, né? Porque até o computador, ele tem a noção que ele precisa de tempos em tempos passar por atualização. Muitos ministérios hoje, muitas igrejas estão murchando. Por quê? Porque os seus líderes não estão atualizando, não estão fazendo os upgrades necessários, os downloads necessários. Então aquilo que ele sabia há 20 anos atrás, hoje ela é irrelevante. Ela precisa ser atualizada. Ela tem que ser avivada, atualizada. Ok? É isso aí. Voltando lá. Quando fala pobre de espíritos, e aqui fala bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tá? O reino dos céus, eu não consigo pela minha riqueza, pelo aquilo que eu sei, por aquilo que pratico. Mas é pela minha consciência que eu preciso que Jesus é a porta, que Jesus é o caminho. E quando fala Jesus caminho, não fala de uma distância de tempo e espaço.
Ele fala uma porta, é um lugar que você entra nele. Entende? Que o reino de Deus não está no céu, não está embaixo, não está aqui. O reino de Deus é um reino paralelo. Tudo que é espírito, ele não ocupa espaço. Ele procura, ele existe num outro padrão de existência. A gente fala a questão de céu, questão aqui por uma questão didática. Tá? Mas não existe céu para nós, porque a Terra é redonda. Né? Se a Terra fosse plana, ficava um reino aqui, outro aqui. A Terra é redonda, então cada hora você está num lugar. Né? Então, o reino de Deus no Japão fica para baixo. Não, entendeu? Então, está significando o quê? Um outro lugar de existência. Então, quando você dá essa informação, quando você prega o Evangelho, né, que até nós temos ontem lá em Romanos 10, 9 e 10, até o versículo 14 e 15, né, como ouvirão se não há quem pregue, né? Quão formosos são os pés daquele que anuncia o Evangelho. Como saberão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É como está escrito: quão aventurado são os pés daqueles que anunciam. Que Deus nos chama, sempre aquela consciência, né, da nossa origem, nossa identidade e o propósito. O propósito de Deus para nossas vidas sempre será pessoas. Nunca o propósito de Deus termina em coisas. Se Deus te levou num lugar que tem bastante coisas, essas coisas é somente para você chegar no propósito, que é pessoas. Às vezes Deus nos provisiona, não para ficarmos provisionados, ficar deitados em berço esplêndido, ao som de uma luz do sol profundo. Mas Ele nos dá coisas para que possamos abençoar mais pessoas. Às vezes Deus nos dá coisas para que possamos ir mais longe. Deus nos dá, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais de Cristo Jesus, a favor do reino, não a favor de nós mesmos. Tá? São os recursos do céu que Ele dá para nós, que faz parte do pacote da salvação. Nada acontece na nossa vida que Ele não tenha projetado. Então, quando eu entendo que a minha vida nada mais é do que um lindo projeto de Deus, e ainda que o projeto de Deus no começo comece meio borrado, que não foi ele que borrou, às vezes os nossos pais, às vezes as nossas próprias atitudes, borramos o plano, no final do plano está sempre limpinho e intacto. Nem eu, nem Satanás, nem ninguém tem a capacidade de mexer no meu futuro. Porque o meu futuro, o seu futuro está intacto em Deus. Então sempre atento. É tarde, nunca é tarde. Porque você pode ter contaminado o teu passado, pode estar com um presente prejudicado, mas Deus é capaz de mudar todas essas circunstâncias e começa hoje, agora, exatamente uma nova vida com você. Não a nova para você, mas a dele está sob controle. Ele tem um plano total, você que vai decidir quanto desse total que você quer para você. Quando fala de predestinação, fala de um projeto pré-determinado. Você decide o quanto que você quer obedecer desse projeto. No que diz respeito a mim, eu quero tudo que isso tem a ver comigo. Inclusive com as decepções, né? Inclusive com as amarguras. Que Deus falou, nesse mundo tereis tribulações. A gente fala muito das promessas de Deus. Realmente, Deus prometeu, nesse mundo tereis tribulações. Por que dessas promessas o pessoal não fala? No Festival Promessa não fala. Ainda que você vá andar pelo vale da sombra da morte, eu vou estar com você. Ele não falou que ia tirar você do sombra da morte. Que isso faz parte do plano da salvação. Que a salvação nos educa a viver. A salvação é o projeto de Deus para me educar a viver. E é você também. Ok? Vamos lá. E ele começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres de espírito. Entenderam? Eu também entendi um pouquinho mais hoje. Vamos lá. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Isso aqui eu não ensinei lá. Né? Então, eu vou pegar aqui assim, para a gente... Quando a gente entende a respeito do macário de Deus, né? Quando a gente entende que Deus anda, Ele tem as suas medidas de caminhada, né? Quando a gente tem esse entendimento que Ele está no controle,
Tem uma música que eu canto, que é do pastor Suzano. Ele fala assim: te encontrei, na minha vida entreguei, e os meus planos aos seus pés, sabe, eu entreguei, né? Te encontrei, e os meus sonhos aos seus pés, eu postei, eu entreguei. Né? Muitas vezes fica essa queda de braço da igreja, tentando buscar Deus para ver se Deus consegue satisfazer o seu desejo. E Deus tem um encontro com você no culto da sua igreja para tentar comunicar a você a vontade dele. E você pode estar indo para o culto da sua igreja tentando ver se Deus usa o poder dele para fazer a sua vontade. Então é aquilo que o pastor Paulo Borges Júnior fala, né? Assim, né? Tem o povo de um lado e tem Deus do outro, né? Então o povo é aqueles que querem, mas não têm poder, aqueles que querem, mas não podem, vão se reunir num culto de domingo para falar com aquele que tudo pode, mas não quer. Né? Vão tentar fazer um culto bom, uma boa música, uma boa oferta, uma boa pregação, para ver se aquele que pode, mas não quer, faz a vontade daqueles que querem, mas não pode. Parece aquela conversa lá no caminho de Emaús, né, o pessoal conversando e os caras pregando para Jesus, lembra do texto? Né? Sem entender que era Jesus que estava querendo pregar para eles. Então muitas vezes nós estamos querendo viver e pregar para Jesus aquilo que nós achamos que é bom. E ao mesmo tempo que ele está querendo se revelar a nós para dizer para nós aquilo que é bom. Não vos conformeis com este mundo. A minha vontade, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então vós conhecereis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade, Macários, de Deus para o vosso viver. Porque não existe nada melhor do que você estar na vontade de Deus. Ele não falou que você andaria sem problemas. Mas é melhor, eu digo isso por experiência própria, foi aquilo que eu compartilhei com os irmãos ontem lá na casa lá do Jefferson. Não é? É melhor você estar na maior guerra da sua vida, dentro da vontade de Deus, do que você estar andando numa aparente paz, fora da vontade de Deus. E eu vivi essas duas épocas da minha vida. E é terrível. Por quê?